Bom tempo para mim, bom tempo para você, oportunidade que eu e você estão tendo hoje, nesse momento, para aprender sobre a criação. Quando você conhece a mente do Criador, você jamais vai abalar com qualquer situação. Por quê? Porque ele coloca o potencial dentro, ele não colocou o potencial aqui fora. Tudo que você procura, o potencial e o futuro está dentro. Então, cada vez que as pessoas tentam te tirar do seu propósito, da sua realização, é te dando gasolina, te dando força, quando você aprende com a mente do Criador. Toda semente está o futuro dentro dela, mas tem o fato e tem a verdade. O fato é aquilo que você está vendo agora. A verdade é aquilo que você vai conseguir através do seu esforço, da sua permanência, da sua insistência, da sua crença, de saber que você é mais do que vencedor. Nada pode te impedir quando você acredita que dentro de você tem um potencial necessário para superar qualquer situação. Eu venho de um lar como qualquer um brasileiro. A minha mãe, toda sexta-feira, o meu pai tinha um hábito de bater na minha mãe para ele poder sair. Ele não tinha coragem de sentar perto da minha mãe e dizer para ela: olha, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de sair e eu vou sair. Para ele ter na mente dele tranquilidade, ele arrumava uma forma de brigar com a minha mãe, bater na minha mãe, para que a minha mãe ficasse com raiva e ele ficasse com raiva para ter motivo para ir para o bar e tomar uma cerveja. Era a forma que ele aprendeu, é a forma que ele adquiriu uma forma de poder sair. Mas uma das coisas que eu quero falar com você é que a minha mãe nunca deixou que a gente tivesse ódio, raiva do meu pai. A minha mãe sempre nos mostrou um homem. Nunca mostrou, nunca deixou a gente ver os defeitos dele, mas mostrar que ele era o homem, que ele era a pessoa que tinha a capacidade de suprir aquela casa. Então, nós passamos por esse lar como muitos brasileiros passaram, mas a minha mãe superou todas as barreiras, as dificuldades e não ficou restrito dentro de nós uma mágoa, um ressentimento, uma vontade de matar um homem. Não, de respeitar sempre ele como nosso pai. Certa vez estava eu almoçando e a gente comia sempre do frango aquela parte mais fraca. E aí eu questionei minha mãe: mãe, por que o meu pai come a coxa e a sobrecoxa? E ela disse: olha, meu filho, é porque o seu pai é o provedor. É ele que traz o alimento para dentro da casa. Então ele tem que comer a melhor carne. A minha mãe nunca trazia conflito entre nós e o nosso pai. E certa vez o meu pai decidiu ir embora. Ele foi embora para a casa dele, para outra casa que ele sobrecriou para ele. E a minha mãe, todos os dias do pai, nós tinha que ir para a casa dele. Ela levantava de manhã e dizia: hoje é o dia do seu pai. É o dia que comemora o dia dos pais. E vocês vão levantar e vão passar o dia. Só vai vir para casa de tarde. Mesmo com tudo isso que meu pai fez com ela, mas ela mostrava para nós superação, força, e não deixava que nós guardasse ressentimento. Quando o meu pai saiu da nossa casa, ele disse para minha mãe: com o salário que você ganha, vocês vão passar fome. Mas uma coisa mais incrível que aconteceu, um dia que a minha mãe conseguiu, a patroa da minha mãe deu para ela um lote, deu para ela condições para ela fazer a casa, e ela convidou meu pai para vir almoçar, com uma alegria. Não com ressentimento, não, eu vou mostrar para ele que eu venci, não. É para ter vontade, minha mãe sempre teve vontade de ter o meu pai dentro da nossa casa. E quando ele chegou no portão, a lágrima desceu, ele chorou. E aí a minha mãe falou assim: não, Doc, vem para cá e vão almoçar. E quando ele sentou lá na mesa, para a gente
almoçar, a minha mãe ainda disse para o meu irmão: olha, aquela televisão sua que está ali sobrando, e você não está usando, dá para o seu pai, para ele ter uma televisão também. Então a minha mãe sempre mostrou para nós um lado de superação. E esse lado que eu quero mostrar para você nesse vídeo hoje. Você tem como perdoar o seu pai, porque se você não perdoar o seu pai, não perdoar a sua mãe, você não vai prosperar, você não vai ir muito além, porque você está fechado. Quando você perdoa, você supera, porque ele só tinha aquilo para dar. Não era que o meu pai era mau, não é que ele era ignorante, é porque não tinha entendimento. Ele só tinha aquilo para oferecer e ele dava para a gente aquilo que ele tinha. Mas a minha mãe nos ensinou a superar e a ver a vida de outra forma. Muitas coisas aconteceram dentro desse lar antes de nós ter mais o conhecimento, mas a minha mãe nunca deixou que a gente guardasse mágoa. Então hoje, muita alegria, eu tenho prazer de contar essa história e saber que você também pode superar, porque eu sei que muitos casamentos acabaram por ignorância de homens, de mulheres, mas nós, como a fonte e a criação nos fez, como lá em Gênesis disse que ele coloca dentro o potencial. Você pode deixar esse ressentimento, essa mágoa, essa coisa que aconteceu na sua história e fazer dela um degrau para o seu crescimento. Hoje, e no final, o meu pai veio a ter uma doença, um câncer, e foi a minha mãe que cuidou dele até os últimos dias dele. Então, a minha mãe superou. Eu tenho orgulho e alegria de ter ela como exemplo. Tem falha como qualquer um. Ela tem falha, mas ela sempre nas falhas dela, ela supera com o perdão. E ela foi uma mulher que dedicou toda a sua vida para fazer o meu pai crescer cada dia mais. Mas infelizmente ele não pegou esse time, ele não conseguiu enxergar. Justamente por quê? Porque ele veio de um outro casamento. E ele mentiu para minha mãe dizendo para ela que é aquela mulher que não prestava. Mas se você vê a história, você vê que ele que não aprendeu a valorizar aquilo que estava em suas mãos, que estava no seu poder. Então fica essa lição, essa história para você, e você tem a capacidade de superar qualquer coisa, mas você vai ter que treinar, porque conforme foi o que eles treinaram você, a ter mágoa, a ter ressentimento, a querer vingar, você vai deixar esse mal acabar com você. Mas se você aprender com a dona Geralda, você vai ver que a vida é mais leve, é mais suave e tá sempre de bom humor. Vamos para cima, porque nós podemos, porque o Criador colocou o potencial dentro de você, não foi fora. Fora são só a oportunidade de descobrir o ouro que está aí dentro de você. Tamo junto, até depois do fim.